O livro de Juízes, em hebraico, Sefer Shoftim. Informações gerais. É o 7º livro do Velho Testamento. Sabemos que o Velho Testamento é composto de 39 livros. E esses livros foram organizados dentro do Velho Testamento por índice de assuntos. Temos, portanto, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. O livro de Juízes está inserido como livro histórico e é o 2º livro histórico do Velho Testamento, sendo precedido pelo livro de Josué. Contém ao todo 21 capítulos. Seu escritor é desconhecido. Presume-se que Samuel possa ter escrito o livro de Juízes. A língua em que foi escrito é a língua hebraica. Estas são as informações gerais do livro de Juízes. A narrativa do livro, ou seja, o que o livro descreve. Dividiremos a narrativa em 2 contextos. Primeiro deles, o contexto histórico. Não poderia ser diferente por se tratar de um livro histórico. Historicamente, o livro de Juízes narra a conquista e a posse da terra prometida. Uma continuação, porque essa conquista começa no livro de Josué, que antecede o livro de Juízes. Ele narra a história do Israel pré-monárquico, quando ainda não existiam ou não tinha sido instituído em Israel os reis, portanto, o período pré-monárquico. Ele conta a história do governo dos juízes, um período em que Israel foi governado por 16 juízes, sendo que o livro de Juízes vai contar a história de 14 deles. Nós veremos isto mais adiante. O livro narra o que é uma teocracia. Teocracia é o governo de Deus. Portanto, o livro mostra Deus governando o seu povo. Um período em que não havia a interferência humana, embora os seus erros pudessem ser vistos na história. O livro narra historicamente os conflitos entre Israel e os povos da terra, aqueles que lá estavam antes da entrada de Israel na terra prometida. Esses conflitos são muitos, diversos, e são uma fonte histórica extraordinária, muitas vezes única, de narrativa sobre determinados povos, que o fio narrativo deles na história só pode ser encontrado na Bíblia. Este é o contexto histórico do livro de Juízes. Como a narrativa do livro não se prende ao contexto histórico, o mais importante dele é o contexto espiritual. Jesus disse que as suas palavras eram espírito e vida, são espírito e vida. Portanto, embora o livro de Juízes narre uma história, quando o homem, mediante a operação do Espírito Santo,
consegue ir além da letra e descobrir o mistério que está na Bíblia mediante a revelação da palavra de Deus, ele então consegue entender em cada narrativa histórica da Bíblia um contexto espiritual aplicável ao homem em todas as suas épocas, em todos os seus períodos históricos e vividos. Portanto, o livro contém um forte contexto espiritual, como toda a Bíblia o contém. No contexto espiritual, algumas coisas sobressaem à vista, aos olhos do leitor que quer conhecer a Deus pela sua palavra. Uma destas coisas é o grande amor e a salvação de Deus. Em todos os escritos do livro de Juízes, em todas as atitudes, ações, em todas as menções de batalhas, de personagens, se pode ver o grande amor e a salvação de Deus. No contexto espiritual, vê-se ainda que os juízes, naquilo em que agiram corretamente, porque a Bíblia é diferente dos livros de autoria humana, em cujas biografias muitas vezes vemos apenas atos heróicos e coisas positivas, a Bíblia diferentemente aponta tanto aquilo que o homem fez corretamente, quanto os seus erros, sejam eles cometidos em âmbito familiar, social, espiritual, moral. A Bíblia não omite erros. Portanto, os juízes, naquilo em que agiram corretamente, pode-se ver, olhando o contexto profético desse livro, que esses homens foram figuras proféticas dos atos da Trindade, dos atos de Deus, dos atos de Jesus no seu ministério e dos atos do Espírito Santo. Uma das coisas mais extraordinárias é descobrir nestes homens, em cada juiz, em que eles foram usados para simbolizar a Trindade. Profeticamente, o livro ainda fala dos benefícios da fidelidade. Ver-se-á isto em todas as narrativas, que o homem não perde por ser fiel a Deus, e que a fidelidade é o segredo da vitória. Em contrapartida, mostra também a consequência ou as consequências da infidelidade, porque toda a narrativa desse livro mostrar-nos-á que, havendo desobediência, houve consequências. Não porque Deus tenha prazer de imputar consequências ao homem, mas porque o que o homem planta, ele colhe, e na desobediência a colheita sempre são malefícios para a vida do ser humano. No contexto espiritual, o livro ainda mostra a misericórdia de Deus sempre renovada. Veremos que, apesar da nação errar, dos homens errarem, sempre Deus os perdoava e levantava um novo juiz. E essa primeira parte encerraremos com base nesse último tópico aí, a misericórdia de Deus sempre renovada. Este ato continua ainda na vida de todos nós. O que seria de nós se Deus não tivesse renovado a sua misericórdia sobre nós a cada dia, a cada instante? Por isso o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Esse é o contexto geral do livro de Juízes, o qual estudaremos nos próximos vídeos.